Olá, olá! Está começando mais um vídeo aqui no The Information. Eu sou o Pedro Bragolin. Vamos iniciando mais um vídeo, segunda-feira de manhã, pós semana 12 da NFL. Do domingão dela, pelo menos, a gente vem aqui então com 3 destaques que ocorreram nela. E antes disso, vou pedir pra você que tá aí, pô, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e ajuda a gente a chegar a mais e mais pessoas. Espalhe o nosso conteúdo por aí, certo, gente? Sem mais delongas, vamos começar pro vídeo e vamos conversar um pouquinho, primeiramente, sobre o Miami Dolphins. Não tá morto quem peleia. Os Dolphins bateram os Patriots, um 34-15 bem positivo. Tua Tagovailoa 4 touchdowns, mais de 300 jardas, 29 passes acertados de 40 tentados. O jogo terrestre não fluiu tão bem assim, longe disso, mas o Jalen Waddle com mais de 140 jardas, John Smith, lei do ex, olha só, quase 100 jardas, ambos tiveram um touchdown. O Shane apareceu muito bem no jogo aéreo com 2 TDs. Cara, o Miami Dolphins começa a voltar a ficar saudável e começa a voltar a produzir. Muito positivo que Miami tá fazendo nas últimas, principalmente 2 semanas, com 2 vitórias, são vitórias que dão moral, tá? Contra os Patriots, principalmente aqui, não é por ser em cima de um time fraco, mas é ser em cima de um time fraco e amassar. Então, Miami começa a ensaiar querer voltar pra cima pra temporada. E assim, não tem um calendário tão complicado até o final do ano, dá pra se permitir sonhar com alguma coisa, cara, ainda é possível, tá bem atrás, precisa de uma run muito boa, mas esse Miami Dolphins nas últimas 2 semanas tem capacidade para tentar ensaiar alguma coisa agora entrando em dezembro. Então, boa vitória dos Dolphins, tá? Esse time tá ensaiando algo mais interessante, vamos ver como é que vai ser em dezembro. E esse Dolphins tá pegando no tranco quando mais importa, vamos ver se não é tarde demais. Mas os Dolphins é um time que defensivamente voltou a pressionar o QB adversário, conseguiu melhorar as 2 linhas, tanto defensiva quanto ofensiva. Hoje o jogo terrestre não apareceu, mas o Tua voltou a jogar bem, né? Então vem tendo uma melhora depois de um meio de temporada caótico, com lesão, com concussão, indo para o Injury Report, né? Então, que assim, olha, dá pra sonhar com alguma coisa pra esse time dos Dolphins, tá? Vamos ver os próximos capítulos. E também no primeiro horário a gente teve a vitória do Dallas Cowboys 34-26 sobre o Washington Commanders. Um Washington Commanders que começa a preocupar, 3 derrotas seguidas e um final de jogo bem caótico, ao contrário do que foi a partida como um todo, né? A gente tinha lá na metade do terceiro período o Jayden Daniels com uma interceptação, com menos de 60% dos passes completos, com nem 100 jardas, e um Dallas Cowboys vencendo por uma posse, em algum momento estava 10-9. E, cara, o jogo foi se desenhando no quarto período e virou uma loucura, né? A gente tem um quarto período que acabou 24-17, cara. Praticamente é um placar de um jogo inteiro, se tu for parar pra pensar. Se tu pega os 3 primeiros quartos, foi 10-9, né? E a gente viu um Washington Commanders novamente com dificuldades ofensivas, tá? Então, a gente vê um time que, quando não encaixa tão bem um jogo terrestre, o Austin Ekeler 22 jardas, o McNichols teve também 22 jardas, né? O destaque ofensivo quando entrou com a bola foi o Jayden Daniels, né? Mas é muito pouco para um time que precisa do jogo terrestre para o jogo fluir, né? Então, por mais que a gente tenha o McLaurin tendo 102 jardas, e tudo bem, foi principalmente de um catch praticamente na última jogada da partida, mas assim, o Noah Brown apareceu bastante vezes, o Zach Ertz teve 6 catches, mas é muito pouco. E os Commanders das últimas semanas é um time que se traduz em muito pouco, tá? E quando consegue desenvolver um bom jogo, não é o suficiente para vencer, porque o time, ele parou de evoluir. Ele parou de evoluir o suficiente para bater os adversários, bateu contra times melhores, né? É o caso do Philadelphia Eagles, por exemplo,
nas últimas semanas, que acabou sendo derrotado em horário nobre, e aqui contra os Cowboys era favorito e não soube lidar com a vantagem que tinha, pelo menos a suposta vantagem que tinha antes de entrar em campo, né? Então é um jogo para tu tentar entender o que tá acontecendo de errado, principalmente ofensivamente, aí questão de chamada, questão de escolhas também do Jayden Daniels, e cara, a defesa simplesmente abriu as pernas aqui. Tu vai olhar para os números, cara, o Cooper Rush teve quase 250 jardas, 2 touchdowns, nenhuma interceptação, um jogo muito consistente, tá? Principalmente no último período, o Cooper Rush foi muito bem e Dallas mereceu sair com a vitória, essa que é a verdade. Durante todo o jogo, conseguiu ser melhor do que a franquia dos Commanders, e assim, por mais que o jogo fosse amarrado e não tivesse uma grande vantagem, no quarto período, o time cometeu menos erros, deu a chance da franquia dos Commanders de empatar o jogo? Claro que deu. Contou com a sorte do erro de field goal? Contou com a sorte do erro do extra point, perdão. Mas foi melhor. Esse é o ponto. E os Commanders têm um problema. 3 derrotas seguidas é levemente preocupante, tá? Levemente. E para encerrar o vídeo aqui, vamos conversar sobre Seattle Seahawks, que bateu o Arizona Cardinals 16-6 num jogo bem defensivo, um jogo de muitos erros, tá? Ambos os QBs tiveram interceptação, tá? Uma pick six tenebrosa do Kyle Murray, que foi o touchdown que deu a vantagem pro Seattle Seahawks no segundo tempo. O Gene Smith, mais uma vez, um jogo bem displicente, com interceptação e touchdown. Leitura de passes quando não poderia ter, né? É o caso da interceptação na red zone, que foi praticamente dentro da end zone, né? Então a gente vê um Seattle Seahawks que tem alguns erros constantes que acontecem em todo jogo. Um Gene Smith displicente, mas hoje a defesa deu conta de parar o ataque dos Cardinals, que pouco produziu, que pouco fez, tá? Só 2 field goals. Um time muito pobre ofensivamente, tá? E bem a cara desses Cardinals em 2024, inconsistente, principalmente de um jogo pro outro, né? Nem tanto dentro de uma mesma partida, né? Mas o Kyle Murray, ele teve dificuldades no final do campo, a franquia não conseguia avançar muito bem. Teve um momento do jogo que eles estavam 2 de 10 em terceira descida, ou seja, os drives não fluíam tão bem assim. E o Seahawks também conseguiu aproveitar o mando de campo, conseguiu aproveitar os turnovers, né? Principalmente a pick six machuca demais, porque a pick six é lá 6 pontos direto, 7 com extra point, né? E, cara, a interceptação do Gene Smith foi só 3 pontos, então os pontos após o turnover também foi um diferencial dessa partida e ajuda a explicar esse resultado positivo para o Seahawks, que ainda viu o Arizona Cardinals perder um field goal no finalzinho para tentar, quem sabe, deixar em uma posse, recuperar um onside kick e ir para uma Hail Mary para tentar empatar o jogo. Muito complicado, um jogo que dá a vantagem do Seattle Seahawks dentro da divisão, e ver o San Francisco 49ers ser amassado fora de casa. Então os rivais que estavam próximos, né, esses dois times, agora tem a vantagem sobre ele no confronto direto, e os Niners começam a ensaiar um final de temporada que não devem brigar pro playoffs, a ver o que vai acontecer com o Brock Purdy. Então olha só, cara, Seattle, assim, ao seu jeito, vai mostrando que é o melhor time da divisão, certo, gente? Enfim, quero saber pra ti qual foi o grande destaque do Domingão de NFL da semana 12? Pô, comenta aqui embaixo, vamos conversar um pouquinho sobre NFL. Sou o Pedro Bragolin, foi um prazer inenarrável ter estado com todos vocês. Tamo junto, valeu, um beijo! Tchau, tchau.